não vai folgada à vida. Raro é o indivíduo a quem a asa negra da tragédia não toca a si ou aos seus. Daí a necessidade premente de cada um inventar o seu processo de evasão, abrindo os braços como náufrago à mais pequena réstia de otimismo e de boa disposição. Artistas privilegiados são os que obtêm do público um sorriso, e eleitos dos deuses, os que além do sorriso conseguem as gargalhadas. Se o artista dramático tem certo respeito e admiração, o artista cômico desfruta de uma ternura agradecida de quantos buscam no espetáculo remédio capaz de fazer esquecer as negras nuvens cotidianas. Eis no nosso perfil um artista dominando habilmente as teclas dramática e cômica, mas definitivamente catalogado pelo seu público como um dos seus artistas mais populares e engraçados, António Silva. Qual é o seu nome completo? António Maria da Silva. Já houve um António Maria da Silva? Houve nos Correios, foi ministro. Foi diretor dos Correios, mas infelizmente não era eu. Mas o senhor também já fez um ministro? Já tenho feito muitos ministros. Eu lembro-me até que de uma das vezes eu era seu secretário. Para ver? Eu já não me lembro do secretário que tinha quando era ministro, mas você lembra-se disso? Não se lembra? Não. Quando fizemos o rei? O rei, é verdade. Eu tenho sido tanta coisa que às vezes passa-me, é natural. Pois com certeza, rei, ministro, tudo. Rei. Onde nasceu? Rainha. Eu nasci em Lisboa. Lisboeta, portanto? Lisboetíssimo. Em que bairro? Nasci no Correio Velho. O Correio Velho é ali na calçada do Combro, aquele edifício grande que há na Rua Formosa. E mostraram a casa onde nasceu? Conhece-a? Conheço. Não há uma lápida lá? Não, porque lá por ter nascido lá. Pois, já viu. Não, é Correio Velho, deve ser velho. É Correio Velho. Em que data é que nasceu? Em dia 15 de agosto. Bem, o ano pode ocultar. Não posso dizer, não me interessa nada dizer. Em 1987 eu faço 100 anos. Em 1987? 87. E gostaria de realmente fazer os 100 anos? Estou com vontade disso. Desconfio, chegar lá? Sim, desconfio que chego. Já se arranjam aí umas coisas atómicas, não é verdade? Não, chego mesmo que é para nessa altura já tenho mais coisas para contar e verei cá outra vez. Fazemos outro perfil. Fazemos outro perfil. Fez do outro lado, faz um perfil do outro lado. Um bocado mais enrugado. Sim, mais enrugado. Foram artistas algumas das pessoas de sua família? Foram artistas de teatro? Não. Meu pai era um artista no seu género porque era dourador de molduras. Portanto, artista. E no seu tempo foi um especialista e um artista, de facto. Com certeza que era. Lembra-se qual era em miúdo a brincadeira que mais o divertia? Não, eu quase que não tive brincadeira em miúdo porque a minha vida de gente pobre, a minha família era muito pobrezinha, e quase que os meus brinquedos não havia brinquedos para mim, não havia coisa nenhuma, eu via brincar os outros. Entretinha-se com as molduras do pai? Fazia balõezinhos daqueles de paraquedas para dar aos garotos para fora. Eles davam um papel de seda e as obreias e os cordéis e eu fazia os papéis e estava a desenhar lá abaixo para eles. Brincava assim. Não havia brincadeira. Inventava as suas próprias brincadeiras para divertir os outros. Tinha medo dos miúdos mais crescidos? Não, nunca tive medo também, não era mau, eles não faziam mal nenhum, nunca tinha razão para ter medo deles. Com certeza. A escola aborrecia muito? Isso creio que aborrece a toda a gente, não é verdade? Sim, aborrece. É uma coisa, do princípio, quando a gente é miúdo, não vai para a escola com satisfação. Com vontade, vai não. Porque tem que ir para a escola, tem que aprender, portanto vai, que remédio. A não ser agora estas escolas modernas, infantis, em que os miúdos estão exatamente no ar de brincadeira e já se começam a habituar à escola. Sim, antigamente não era assim. Não havia essas escolas de brincadeira. Ia para uma escola de uma senhora, de uma mestra. Que tinha uma palmatória e tudo, mostrava a gente e depois, então dali depois estava depois para os liceus e coisa e tal. Agora já é mais fácil, agora até já apetece ir para a escola. Pois é, só não apetece é para ir para os exames, que então agora tem uma complicação tremenda. Uma dor de barriga. Eu tenho andado aí a ver pessoas aflitíssimas a ver se arranjam empenhos para passar nos exames. Mas eu creio que desta vez, até este ano, até se tem dado o seguinte, é que os próprios professores não sabem resolver os problemas que saíram do Ministério. Isso é um caso assim, é engraçado e curioso. O que é que pensa do António Silva? O que é que eu penso do António Silva? Você quer que eu pense do António Silva? É um bom rapaz. Um bom rapaz, não, já passo o rapaz, já não é. Diga rapaz, rapaz não. Bem. Um rapaz 2 vezes, já estão com idade de 2 vezes rapaz. Então, é 2 vezes bom rapaz? É bom rapaz, vá lá, a vida de um rapaz pobre. Isso era uma peça teve, uma peça era um romance também. Romance.
Eu penso que ele é, enfim, não é dos piores ditos. Há pior. Eu creio que há pior do que o António Silva. Com certeza que haverá. Tem há de haver pior. Vá lá, o António Silva não é mau Convencido que o rapaz. Não é mau António Silva rapaz. é um bom rapaz. É. Isso agora aqui para nós em particular. Você não ponha lá isso, não mande lá isso para o ar, mas ele é bom rapaz. Ele era um bom rapaz. Ele é. Ele é um bom rapaz trabalhador. Mais tarde é que ele era um bom rapaz. Agora por enquanto ainda é. E oxalá seja por muito tempo. Oxalá. Lá em 1987, lá estamos à espera do Para anozinho. comemorar. A 100º. A sua boa disposição no palco corresponde a uma permanente alegria na vida? Não, isso não. Eu realmente sou mais alegre no palco quando estou a trabalhar do que em casa ou na rua. E há até muita gente que diz, este António Silva é macambúzio, não liga nenhuma às pessoas, mas não é isso, é um feitio, sabe? Não é porque eu antipatizo com as pessoas, Não, ou coisa, é um feitio. No palco eu mudo completamente, mas no palco dá-se uma coisa curiosa comigo. É que mesmo quando estou doente, a pessoa nem sempre estamos bem, não é? Estamos doentes. Não somos máquinas. Saio de casa para ir para o teatro doente, assim, mas assim que passo a porta do teatro, desaparece uma doença. Tanto que eu até estava com vontade de viver dentro de um teatro, que era porque assim seria a forma de nunca estar doente. Mas o teatro para si é uma estufa admirável. É onde verdade, se dá. é verdade. Lembra-se do acontecimento que fez de si um ator? Um acontecimento que fez de mim um ator, eu vou dizer. Eu era amigo de uns rapazes onde nós fazíamos umas récitas de amadores. Claro. Não nos clubes, mas casas particulares. E começámos a ensaiar peças e a representar peças. E toda a gente, quando ia assistir aos espetáculos, dizia assim, mas você tem graça, você é jeitoso, você tem coisa, você faz rir a gente. E veio daqui veio outro domingo, outra peçazinha para a gente. E continuava mesmo os elogios, as mesmas coisas. E eu fui atrás daquela cantiga, né, e lá fui andando. E em boa hora? Na boa hora não, na boa hora nunca estive, nunca fui à boa hora, e oxalá que não vá, porque é perigoso. A não ser para ser testemunha. Mas mesmo eu assim creio que foi daqui que ficou talvez a germinar no meu cérebro a ideia do teatro. Que idade tinha nessa altura? Eu era jovem, eu tinha para aí que 20 anos, 18 anos, 17, 18 anos. Uhum. Era um jovem, era um galã. Uma beleza de rapaz. Era lindíssimo, era uma coisa, uma maravilha. Ainda hoje não. Não é verdade, está fora, claro. Mas em todo caso, naquela época era mais simpático. E foi nestas festas, nestas representações de familiares que nós fazíamos para famílias, para aquela família e para outras que eram convidadas, onde nós chegámos a meter às vezes 150 pessoas numa sala que nós estávamos a ver quando aquilo tudo ia para ali abaixo e então havia um desastre, um drama. Mas mais com o entusiasmo dos aplausos? Claro, nós apresentávamos uma comédia, podia ter sido uma tragédia se aquilo tudo ia para ali abaixo. Daí veio naturalmente a ideia do teatro, mas eu tinha que ir para o comércio porque eu era empregado de comércio. Era empregado. Bem empregado. Era bem empregado de tempo, que eu perdi lá também no comércio. E oxalá que tivesse continuado, talvez tivesse sido mais proveitoso para mim. Não diga isso. É, proveitoso, não digo lá pelo lado de ser um grande empregado. Um empregado assim, mas em todo caso o comércio hoje eu podia estar talvez... Com mais cobres. Sim, com mais cobres. Cobres ou... Ou pratas mesmo. Sim, eu não era de cobres, o meu comércio não era de cobres, nem chumbo, nem latões, não era metais. Era drogas. Quer dizer, também não era professor, não era negócio de chumbo? Não chumbava nada. Era drogaria. Drogas, armazéns de drogas. Mas não deu em droga isso? Deu quando eu fui para o teatro, aquilo deu em droga. Depois fui tudo para a drogaria. E tenho pena, porque hoje eu seria talvez sócio da casa e aquilo não era mau, não era mauzinho. Mas andava com o problema das letras e daquelas coisas todas assim? Das letras? Sim, o comércio é tudo com letras. Letras e números, sim. Mas é mais letras, sabe? E agora, não há letras também? Mas agora é que... Mas na vida do ator não há tanta letra. A não ser as letras dos papéis que tem que aprender. Portanto, deixou o comércio e resolveu um dia entrar no teatro como profissional. Um dia entrar para o teatro como profissional. Isso é que foi uma coisa engraçada. Como é que foi? Foi por acaso, eu gostava de teatro, eu ia sempre ao teatro todas as noites. Eu comecei por fazer amizades com os artistas porque eu frequentava as caixas dos teatros. Tinha sempre amizades lá dentro, ia lá para dentro, passava lá as noites, via-os representar, via-os ensaiar. Olha, eu quando era miúdo, eu vi, por exemplo, montar A Volta ao Mundo em 80 dias no Teatro da Trindade. Mais tarde representou. Não. Nunca chegou a fazer a peça? Nunca dei a Volta ao Mundo como artista. Não. Como artista na peça. Na peça, mas dar a Volta ao Mundo já tem dado. Quase que dei a Volta ao Mundo já. Mas eu assistia, gostava tanto que eu ia ver os carpinteiros montar a peça. Quer dizer, o bichinho estava lá dentro. Os bocadinhos que eu tinha disponíveis, lá ia eu ver montar a Volta ao Mundo em 80 dias. E vi então as representações todas. Isso então vi todas. Não falhou uma? Não falhou. Eu estava já com vontade talvez de substituir algum, o Augusto. E não conseguiu? Não consegui naquela altura, ainda não consegui nada. Teve que fazer uma viagem só para o Teatro da Trindade e voltava para casa.
Mas qual foi então a peça em que se estreou como profissional? Bom, foi numa companhia, foi na Rua dos Condes, ainda a Rua dos Condes era teatro, e eu tinha pedido, eu gostava de representar, fazer aqui um papel, ver se eu tinha jeito para isto e coisa, eu gostava. E um rapaz, um José de Almeida, que já morreu, e este Sacramento, que ainda está vivo, o Sacramento, que fazia parte da companhia do Álvaro da Silva, da Adelina Nobre, uma companhia dramática, que tinha estado no Teatro da Trindade a representar um Marquês de Pombal, o Processo de Dreyfus, e faz várias peças que eu também assisti. Tomei conhecimento com o Sacramento, com o José de Almeida, com o Luís Augusto, com vários artistas da companhia. E dizia, eu gostava de experimentar isto. Já tinha feito umas coisas como amador, mas agora gostava de experimentar como uma profissional. Dizia, talvez se arranje aí. Espera aí que eu falo com o empresário, talvez se arranje. E agora, o caso curioso, nesta altura, eu ganhava 8 tostões por dia num escritório. Já não era um ordenado nada mal. Agora dava para o elétrico. Bom, mas naquele tempo, em 1910, antes da República, um pouco antes da República, foi em 1909, 8 tostões por dia já não era mau. Com certeza. Era um ordenadão. E então, uma vez fui chamado para o Teatro da Rua dos Condes para fazer um papel, estrear como profissional, numa peça O Novo Cristo. Um dramalhão, aqueles dramalhões de espada e coisa. Portanto, começou no teatro declamado. Comecei no teatro declamado. E então fizeram uma proposta. O senhor vem para cá, entra nesta peça e depois, se agradar, talvez entre nas outras, ganha um cachê de 400 reais. Metade do que estava a ganhar. Metade do que eu estava a ganhar. E era quando trabalhava. Se não trabalhasse, não ganhava. E eu, Palermo, parvo, só com a ambição de ser artista, saí dos 8 tostões para o cruzado. Isto é que foi um grande negócio que eu fiz. Mas lá fui eu para o coisa, por acaso aquilo não tinha nada que fazer, papel. Por isso foi com facilidade que eu fiz. Pronto, tinha aquilo, era uma coisa, fazer um oficial russo. Mas fiz um russo e coisa. Arranjei muito bem arranjado, bem vestido e coisa. Gastei ainda dinheiro numas botas de couro da Rússia. E arranjei uma espada de caráter, era oficial. Quando eu entrei em cena, jogava que eu era o galã da companhia. O protagonista. O protagonista, mas não era. Fiz aquela coisa e agradei. Agradei porque o tipo gostara do meu tipo e coisa, a desenvoltura com que eu entrei em cena e coisa. E por sorte tive logo outro papel na peça seguinte. Foi aumentado. Não, eu era sempre o mesmo cruzado. Isso não era. Não isso era escusado pensar que fosse além do cruzado. Lá fiz a peça e coisa, aquilo continuou, e fiz outra peça, e lá foi outra peça, e fui ganhando sempre um cruzado, até que 3 meses depois me fizeram uma proposta para ir ao Brasil. Toda a gente ficou abismado, que um ator que entra para o teatro a ganhar um cruzado, já no fim de 3 meses de representar coisas insignificantes, já tem contrato para ir ao Brasil. Isso é um caso que ficou nos anais do teatro. Eu fiquei entusiasmadíssimo, é claro, e ofereceram-me então já um ordenado de 300 mil reais. 10 escudos por dia. 10 mil reais por dia. Até ia tendo uma síncope. Já se estivesse no escritório, nunca mais conseguia isso. Não conseguia isso. Fui para o Brasil com a companhia, mas o pior é que os 300 mil reais lá eram piores que os 8 tostões cá. Já nessa altura a moeda estava desvalorizada. Já estava. Não, a moeda por acaso lá estava valorizada a brasileira, a nossa não estava. Eu lembro-me que cheguei ao Rio de Janeiro com troquei 5 tostões em prata, deram 1.500 brasileiros, calculo. 1.500, foi na altura da descoberta. Eu é que descobri, eu joguei aqui a descobrir o Brasil, mas não descobri coisíssima nenhuma. Mas enfim, lá continuei, estive no Brasil uns poucos de meses, fui logo, corri logo o Brasil quase tudo, fui até Manaus, e depois voltei para Portugal, ingressando então numa companhia de operetas que se formou no Porto, e voltando outra vez no Brasil, outra vez. E aqui começou a minha carreira artística, lá me fui ajeitando naquela história, eles diziam, tem habilidade, tem habilidade. Eu nunca acreditava, e ainda hoje não acredito que tenha habilidade. Eles habilidade só é pouco, evidentemente. Eu acho que isso só de habilidade já nesta altura é pouco. Dizem, eu também não sei porquê, eu é um ator engraçado. Porquê é que eu sou engraçado? Eu não acho que tenha graça nenhuma, não nasci na graça. O meu pai não era para graças. nem parente sou da... Nem trabalha de graça? Também, já tenho trabalhado. Já tenho trabalhado. Os artistas estão tão sobrecarregados. Não é porque eu tenha contrato, mas é que os honorários é que não chegam a chegar. Não chegam a chegar. Então agora tem havido muita coisa dessa. Lembra-se, e isto é que eu gostava de perguntar agora, se pudesse voltar à sua juventude, qual era a idade que gostaria de reviver? Eu gostava de ter aos 20 anos. Exatamente quando se estreou, não? Era para ir para a drogaria outra vez. E então ver se continuava um futuro melhor. Com a droga? Porque este do teatro não tem futuro nenhum. Também, não tem futuro? Este não tem. E você sabe muito bem que não tem. Mas António Silva não pode queixar-se, felizmente. Tem tido uma carreira brilhante, agradável e com um futuro sempre assegurado, não é verdade? As carreiras agora com o metropolitano vão ter um grande prejuízo. Quer dizer, os espectadores vão todos para o metropolitano e não vão ao teatro. Quando fez cinema pela primeira vez? A primeira vez em Lisboa foi na Canção de Lisboa, com o Tinel Telmo. A primeira fita que fez em Lisboa, com a Beatriz Costa. Então.
Também foi uma coisa engraçada. Também lá foi outra vez a mesma coisa. Lá fui contratado para fazer um papelinho no filme e depois agradei e comecei a desenvolver o papel. Eu, e o contrato que era de X para fazer o filme aumentou depois sem eu pedir coisa nenhuma, deram-me mais dinheiro. Quer dizer, Renderam justiça. confirmou que eu tinha habilidade também para o cinema. Também não tinha dado por isso. Vê como Mas agora coisa, no Brasil também tinha feito filmes. Antes da Canção de sim, Lisboa. antes da Canção de Lisboa fiz filmes brasileiros, mudos. Estes eram mudos. Estes não davam trabalho. Era só gesto. Era só o gesto. E, aliás, O gesto é aliás, tudo. o gesto é muito expressivo. Dizem também. Não há ninguém que não fale da sua expressão de rosto e das suas mãos, não é verdade? Mãos criminosas. Tristes mãos. Parece-lhe que teria havido na sua carreira de ator alguma interpretação que influísse decisivamente na sua popularidade. Eu vou dizer, numa companhia que o Augusto Pina, o cenógrafo, formou para o Politeama, que há muitos anos, uma companhia que entrava o Rafael Marques, coitado, já lá está, Isilda Vasconcelos, que também é retirada hoje do teatro, muito bem, e vários artistas, que eu agora não me recordo, e era muito longo estar aqui a enumerar. Quando subiu o pano, nós reparámos que estava na primeira fila o célebre Pessoa da Companhia das Águas. A peça era Os Campinos. uma peça regional. Peça regional, o Campino. Eu estava na primeira fila e o Pessoa da Companhia das Águas, na primeira fila de um teatro, numa estreia, era uma coisa pavorosa. Eu sei por tradição. Oh, aquilo era tremendo. Deitava uma peça abaixo quando queria. E também levantava quando lhe apetecia e queria. Quando ela tinha realmente méritos para ser levantada, é claro. Mas era justo, de uma maneira geral. Bom, sim, era. Mas o que era perigoso. Com Assim, certeza. muito mais perigoso que a crítica. Hoje os críticos hoje são todos muito simpáticos, muito amigos e a gente não tem medo deles. Quase. Eu, por exemplo, não tenho medo nenhum. Mas, em todo o caso, o Pessoa da Companhia das Águas é que era perigoso. Aquilo era cada carga Mas ele d'água. não era crítico. Não, espectador. E divertia-se, ia para o teatro para se divertir e então... Era Estava abaixo quando não gostava. Entrava na representação, que divertia o público, tudo a rir, ninguém ia, tirava com a peça abaixo. Bom, a peça era dramática e eu no fim do primeiro ato tinha uma cena com a Isilda de Vasconcelos e quando o pano caiu, o Pessoa da Companhia das Águas levanta-se e diz, bravo! E começa a aplaudir, freneticamente, e todo o grupo dele a aplaudir. Eu, quando o vi aplaudir, estou desgraçado. Lá está o Pessoa das Águas a fazer Uma brincadeira. uma brincadeira dele e eu já estou aqui liquidado no primeiro ato dos Campinos. O que vale é que eu mudava de região, claro. Ia para o Ia para Alentejo. qualquer parte. Mas acabou o primeiro ato e coisa, fui para o camarim, ainda a comentar aquele facto, toda a gente, Pessoa a aplaudir. E dali a pouco sinto aquele broá que se faz nos teatros quando vêm pessoas estranhas ao palco, um ruído que não é... Sim, não é... E as pessoas eram o Pessoa. As pessoas eram o Pessoa e outras pessoas que vinham com ele. E chegam, senhor, eu não sei onde é o camarim, é aqui, muito obrigado. Senhor Antelo Silva, eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas já ouvi representar uma companhia do Amarante, um papel, não sei o quê. Mas venho dar-lhe os parabéns, você nesta peça, vai, e começa a fazer um elogio. Isto até não me fica a mal estar agora aqui. Não está a contar. Bom, faz-me um elogio, mudou e diz, você fica sabendo, você não é um ator cómico, você é um ator dramático, você é dramático. Eu creio que sou um ator gramático, às vezes tenho que me gramar. No meu caso, ele disse que era dramático. E eu convenci-me, porque era a pessoa da comunidade que dizia. Isso, não havia E eu discussão. nem queria dizer que não. Pois pela podia contrariá-lo. Ainda faltavam 2 atos, eu não queria brincadeira. Enfim, e esta peça calou no meu espírito. Realmente eu comecei A convencer-se a convencer que era um ator. Parece que eu era qualquer coisa. O Pessoa das Águas, da Companhia das Águas, fazia aquele elogio e nós tínhamos um respeito por ele. Parece que é qualquer coisa. E talvez fosse esta peça. Aquela que realmente marcou como o início da sua popularidade. Sim. Depois tive mais tarde outra, no mesmo Politeama, com a Companhia do Álvaro da Cunha. Representava-se a fera do Ramada Curto. Do da Ramada Curto, aqui não diz o doutor, mas Pois, com todos, certeza, com, porque é pela uma amizade pessoa com os que pública. nós estamos ligados ao Ramada Curto. Foi a fera. E eu também tive um papel em que a crítica falou muito bem de mim. Eu sei que isso é assim porque ainda hoje o Ramada Curto cita muitas vezes a sua interpretação nessa peça. Cita sempre que me vê, então, eu não me esqueço da fera. Eu, no princípio até não me lembrava já da peça, joguei que era uma fera, alguma coisa Do que Jardim realizou, Zoológico. mas não, Era da peça mesmo. E de maneira, parece que isto foi o que me deu assim um bocado, realmente esta gente a falar nisto e dizer que eu sou um ator. E depois foi, a pouco e pouco, Normalmente. como naturalmente dentro de mim há qualquer coisa de artístico, ou algum espírito que se encarnou em mim, ou qualquer coisa de alguma celebridade. Mas afinal, qual foi a conclusão a que chegou? É um artista dramático ou é um Olha, eu artista ainda não cómico? cheguei à conclusão, eles é que chegaram, eu não. Vem o papel dramático, eu faço. Vem o cómico, também faço. Mas aqui não cheguei a uma conclusão, não, vou fazer só agora drama. Drama, mesmo não me convinha, porque você sabe que o drama, na época em que o Já- a teatro vida já é um atravessa, drama? já é um drama. E então para o drama é que o público, se ele já está um pouco arredio do teatro de musicado, ou do teatro alegre, do teatro cómico, para o drama é que ele não vai mesmo, porque então o drama já é a vida. Em todo caso, gosta mais de fazer drama ou comédia? Ou coisa cómica? Bom, para mim, o drama tem uma... Parece-me
tem mais probabilidades do público agradar ou não, porque portanto, mais tendo a peça fácil. todos aqueles cordelinhos indispensáveis para fazer vibrar a plateia, o artista defende-se muito bem. Claro que é preciso ser artista para fazer Com drama, certeza. então certas peças que é preciso... Comédia, para nós, para mim, não digo para nós, para mim é mais fácil. Sendo um género também difícil, porque não é fácil Não é fazer qualquer graça. um que consegue Não. fazer rir. Fazer graça, por exemplo, fazer graça natural é difícil. Fazer graça com ademanes e com gestos é mais fácil. Já alguma vez foi empresário? Infelizmente fui uma vez. Uma vez. Infelizmente é porque não se deu bem. Não me dei bem, não. Não me dei bem, quer dizer, não me perdi dinheiro, mas não ganhei nada. E tivemos muito trabalho. Fomos quando foi aquela época do Apolo, com a Irene Isidro, É verdade, aquelas o companhias. Carlos aquela Alves, o companhia. Barroso Lopes, o Ribeirinho. Mas gostaria de voltar a ser empresário? Não, agora não. Agora prefiro estar aqui a descansar. Lembra-se bocadinho. neste momento de algum episódio da sua vida que ficasse para sempre gravado na sua memória? Aquelas coisas que nunca mais passam, às vezes quero recordar. Qualquer coisa. Olha, com franqueza, é uma pergunta que é preciso estar preparado para isso, porque eu tenho tanta coisa e agora não me ocorre assim de momento nenhuma que tivesse graça. E para estar Não, a não fazer... digo graça, mesmo sem graça, não é? Aquelas coisas que ficam, não é? Por toda a vida e que é capaz de saltar constantemente à memória. Só neste momento é que não aparece. É sempre assim, isso é sempre assim. Agora neste momento não me assaltam, ainda bem que não me assaltam, porque eu não gosto nada de Lá assalto. tinham os valores. Lá eu. Quando uma vez veio muito doente do Brasil, teve medo de morrer? Não tive medo, a prova é que vim de avião. Mas Vim de era para avião. chegar mais depressa. Não era para chegar depressa, talvez aquilo talvez se caísse. Mas a gente nunca pensa que morre. As pessoas que nos cercam é que estão Muito convencidas disso. preocupadas. A gente nunca sabe. Porque eu digo agora, assim, olha, teve aqui um médico e disse que você agora, felizmente, agora com este médico, sabe, a gente não convence. E por isso é que ainda bem que se Em convence. todo caso, sentia-se bastante doente. Sim, eu sentia-me bastante doente. Mas lá, olha, quer ver uma coisa curiosa, Carreiro? Eu estive em São Paulo, doentíssimo, mas mesmo muito doente. Mas ia para o teatro, lá está a tal história. Eu ia para o teatro, a tremer, de febre e coisa. E quando o contra-rega dizia, Sr. António Silva, vamos a isto, eu ia para a cena, Era outro. não me lembrava que não tremia, nem tinha febre. Saía de cena, continuava a doença. A doença era assim. prestações. Era intermitente. Era só quando eu estava fora dos bastidores é que estava doente. Portanto, quando está doente, temos que arranjar uma peça. É o que eu digo, eu tenho sessões que arranjar uma casa dentro de um teatro. Lembra-se de alguma época da sua vida de ator em que não ouviu falar de crise de teatro? Eu era pequeno, eu ia para a Trindade com o meu pai ver os espetáculos. E já, numa revista, a Lupículo, já vinha assim, eu sou a crise, já naquela altura havia crise, a crise tem continuado sempre. É uma coisa que ficou... Parece que agora está talvez mais acentuada. Sim, agora está talvez um pouco mais acentuada. Sabe que naquela época não havia tantas coisas, por exemplo, não havia futebol, que é o Não havia inimigo cinema. número 1 do teatro, não havia cinemas, não Luta havia, livre. não havia nada, havia só teatro. Não é que as pessoas se queriam havia distrair e iam ao teatro à teatro. noite e touradas durante o dia, os domingos, quando era a época, mas não havia mais nada. E o Mas povo- agora até há futebol noturno. Agora até, pois é para ajudar. Agora Pois. faz até estádios com 40 mil, 50 mil pessoas, com divertimentos noturnos, e que é uma coisa que o público gosta imenso, é de ir para o futebol e para aquelas teatro, aquelas diversões desportivas, e o teatro que sofre Tem- também com tem-se isso. sentido. Tanto que eu desconfio que vou outra vez para o futebol. Eu já fui já jogou futebol? já, quando era muito novo. Aonde? Nas Talécias, nós tínhamos um grupo, eu, o Carlos Santos, o engenheiro Carlos Santos, que foi presidente da Câmara de Sintra. Foi? Até ele ainda tem fotografias nossas, nós temos grandes bigodes e grandes calções e tal, a jogar futebol com os ingleses de Carcavelos. E, Mas não pertencia a nenhum clube. era Futebol Clube Portugal, pusemos nós, mas o clube eram uns quartos alugados lá ali em Belém, onde nós tínhamos ali as equipes, as botas e coisas, aí que era o nosso A que clube. lugar jogava? Eu jogava halfback, Halfback. direito. E tinha jeito? Não, muito jeito não tinha. O Carlos Santos é que era um barra nesta coisa. Então ele vinha lá da Inglaterra e eu jogava com os ingleses. Os ingleses... Portanto, é um precursor do futebol em Portugal. Sou. Mais uma glória. Vê. O que não pertence é a nenhum clube. Lembra-se qual foi a peça que mais vezes representou? 2. Foi a Água a Pé, com a Amarante, numa avenida, que fiz uma revista que foi um ano e tantos dias, não me lembro, 20 dias, um ano e Bons 20 tempos dias. em que uma peça se aguentava assim em cena. Bons tempos, meu patrão e também era do Amarante. E foi o Desculpa ao Caetano no Variedades com o Vasco Santana, uma companhia que nós fizemos ali, que também foi 8 meses seguidos. E depois disso já têm feito várias reposições, não é? Já, mas comigo não. Só naquela vez é que na criação. E não faço mais porque aquilo é um papel muito Excelente. extenuante, é uma coisa tremenda. No início da sua carreira, com quem acha que aprendeu a sua arte? Ou aprendeu-a espontaneamente? Eu, como digo, eu frequentava muito o teatro. Portanto, estava muito habituado a ver. Via muito teatro. Eu era um frequentador assíduo do Dona Amélia. Hoje é o São Luís, mas era a Dona Amélia, Dona Maria. Sempre que fosse teatro, eu lá estava naqueles lugarzinhos baratos, na geral, de Pormenor, alguma coisa, lá estava eu a ver representar.
E daqui é que vem a Quer dizer, paixão. o seu pai também gostava muito de teatro e foi ele que começou a levá-lo, não é? Gostava. Ele ia todo também, não falhava. Então a Trindade, naquela época, naquela altura, era ver a Companhia da Trindade, que era sempre a mesma, o ginásio, que era sempre a mesma. Pois. Hoje é que não, mas a companhia... Muda sempre. Hoje agora acho que dizem, o público está cansado, é preciso mudar. Não é preciso, porque naquelas épocas não cansava nada. Não se mudava, o público claro. até ia ver os seus artistas prediletos. Ia E ver o sabia onde é que Queiroz. os encontrava. Sabia que Agora não caçavam agora não questão. caçavam sempre. E já tem acontecido, às vezes, estreia uma peça, eles vão ver a peça, quando eles chegam lá, já a peça não está em cena, já saiu. Quando acontece, raramente, estar algum tempo sem representar, sente saudades? Sim, faz-me falta por causa da tal doença, alegria. tal doença, sabe? Que eu não posso estar sem fazer nada, compreende? Tenho que ir para lá, que é para o sanatório. Aqui o teatro para mim é o sanatório. Quando eu Como é estou que conheceu a sua esposa? Conheci no Brasil. Ela Quer dizer, era- não, eu conhecia aqui em Lisboa, que nós era uma família que eu conhecia já aqui em Lisboa. Depois elas foram para o Brasil, eu também fui, Famílias tornámos... artistas também, não é? Também, o pai da minha mulher era artista lírico. E a irmã da minha mulher também representou, também até agora está retirada, também era representava. Eu fui encontrá-los no Brasil. E depois daí é que veio Começou aquele namoro e casaram. o namoro artístico e tal, já veio por aí fora e casámos. Casámos no Brasil. Gosta de viajar? Gosto muito. Quais são os países que conhece? Conheço A Europa quase toda. quase toda não, ainda faltam alguns países que não conheço. Conheço Brasil, aquelas repúblicas sul-americanas, Conhece toda a África? a África, essa toda, de princípio ao Isso foi fim. uma Essa viagem foi uma viagem. completíssima. Essa conheço a África portuguesa, a belga, a francesa e a inglesa. Isto, Tem alguma recordação das suas viagens que queira agora apontar nesta entrevista? Não tenho. Por exemplo, desta da África, agora tenho várias recordações engraçadas porque nós lembramos, depois de terminada a nossa temporada com a Companhia de Operetas, que levámos em revistas, lembrámos de fazer um grupo e percorrer então com todos os núcleos de onde houvesse portugueses e levar o teatro àquela gente que estava saudosa de ver o jogo representar e que não tem teatro. Então comprámos um automóvel, uma station americana, e fomos 8 pessoas correr então a África francesa, a belga e a inglesa, onde há núcleos de portugueses, clubes de portugueses. E então aí tivemos peripécias interessantíssimas que levavam muito tempo aqui a enumerar, a escrever. Mas você pode calcular que será um automóvel em estradas africanas, Com 8 artistas? com 8 artistas lá dentro, a percorrer às vezes Regiões 300 inóspitas. quilómetros em 2 dias. Porque as As estradas estradas são horríveis, a sinalização das estradas são feitas por um processo rudimentar, põe um pau, espetam um pau no chão com uma tábua que diz tal parte, ali. Mas o vento Mas virou de não, o noite. vento, aquilo caiu e passa um preto e põe aquilo ao contrário. E a Com a gente seta, vai inteiramente e nós ao voltamos para o outro contrário. lado e fartamos de andar e voltamos. É um cálculo, são peripécias engraçadas. Se fosse muito rico, deixava de trabalhar. Talvez, sim, se fosse muito rico, era natural que deixasse de trabalhar. Mas era preciso muito rico mesmo. Mas muito, muito, muito. Muito rico, sim. Lá ser rico a fingir não vale a pena. Então. Gosta de representar disfarçado de mulher? Acho piada, mas não é uma coisa que tenha uma grande predileção. Mas acho graça. Às vezes quando faz. Assim, lá de vez em quando tem Já piada. uma vez fez um dueto com o Vasco em que ambos faziam de mulheres. Isso ficou até falado, eram 2 criadas de serviço. Muito engraçado. Uma revista que realmente tinha bastante interesse. Tinha. Bom, trabalhar com o Vasco Santana, nós somos 2 artistas que... Combinam muito bem. De forma que saem, há cenas Até que pelos contrastes dos físicos e pelos contrastes Sim, da forma tudo, de trabalhar, tudo na isso. verdade dá um duo admirável. E já tem acontecido peças em que há cenas que se fazem todas as noites. Sim, que não estão, de improviso. não estão no libreto. Não estão Comédia dell'arte. e o público sabe disso, até peças que nós representámos ali no Teatro Variedades. Eles iam todas as noites Eu para ver vi porque como era a havia sempre uma novidade Uma qualquer. cópula nova. Bom, é por isso é que tu conheceste muito bem o trabalho de um artista e do do outro outro. ia Claro. tratar muito bem com ele. É por isso que eu digo, não sei qual é a vantagem que os empresários hoje dizem que é preciso mudar os artistas. Não é preciso, o melhor era conservar aqueles, porque o trabalho sai muito melhor, não é verdade? Muito No mais. fundo é a própria O público técnica do futebol, Pois já que é. falamos de futebol, manter o conjunto. Pois é claro, o conjunto. Não sei porque é que eles têm agora essa mania, não, e precisa variar. O público quer, não precisa variar, não. Precisa variar é as peças. Mas os artistas sim. sabem que eles vão sempre atrás uns dos outros e vão fazendo aquilo melhor ou pior, e o público sempre lucra com isso, não é? Sim, Claro. é um espetáculo mais animado. Sentiu-se alguma vez em grandes apuros de falta de dinheiro? Algumas vezes, muitas vezes. Muitas E vezes. Sempre. O artista, se você sabe, o artista está sempre aí a pôr com falta Chapa ganha, chapa gasta. Claro, isso, o artista é sempre assim. Gosta de antiguidades? Gosto. Gosto de mim, por exemplo. Mas eu não é nada antiguidade. Não, é? sou mais. Gosto de antiguidades, gosto. Tenho pena não ter até bastantes antiguidades, que é uma coisa que eu gosto. Gosto mais do que por exemplo, para decorar casas. Do que as coisas modernas. Sim, as coisas modernas. Porque aquilo é um estilo que nunca mais acaba, nunca mais... Quer dizer, não passa. Não passa. E o moderno está sempre a mudar. A desatualizar-se. É. Interessa-se pelas operações de bolsa? Não percebo nada de bolsa e só operações de bolso. Ah, de bolso. Só de bolsa é que me interessa. Tira daqui, Entra de um lado, põe no outro. É isso. Tá. Agora de bolsa
Nunca me deu para aí. Quanto lhe parece que um casal precisa atualmente para viver com desafogo? Com desafogo. Bom, um casal para desafogo, em pelo menos de uns 25 contos a 30, não chega. Mesmo assim não se desafoga. Isto era com certeza era um suicídio. Gosta Só mais com de carne ou boias. de peixe? Gosto das duas coisas, carne e peixe. O que é que às vezes nem é carne nem é Sim, peixe? às vezes a carne é que não se sabe se é carne ou se é peixe. Não, coitadinha, não tem gosto nenhum. Não sabe. Fuma? Não. Fumei uma vez, quando era miúdo, pela primeira vez, mas... Mas 8 dias a cuspir. Não, levei 8 dias, não. Levei 8 segundos a entrar debaixo de um armário com um soco que me deu o meu pai. E perdeu o vício. Perdi o vício, perdi o vício. Eu não sei também como é que eu consegui entrar debaixo de um guarda-fato, com o soco que levei, mas para sair teve que se levantar o guarda-fato. Calcula. Não sei se eu enchei, Entrou sob pressão. não sei como é que foi. Revele-nos qualquer ambição que ainda gostaria de ver realizada. Ambição. Até está a afinar a garganta. É preciso tossir. A ambição que eu já vai ver realizada uma ambição. A minha família toda bem, que eu estou já cá, estarei muito pouco tempo. Não diga isso. Eu digo. Então, eu tenho os 100 anos, que nós combinámos há bocado. Bom, isso foi em blague, isso foi um bocadinho de blague. Ah, Isso é para dar um bocadinho de trabalho às pessoas que nos ouvem, estarem a fazer a conta. Sabe? Ah, bem. Sim, é tantos anos, assim era mais. Assim agora vão, fazem a conta, entretêm-se um bocadinho, mas peço Portanto, palavras no fundo, a cruzadas. sua maior ambição será que os netos cresçam Sim, com saúde sim, e todos que sejam eles, felizes. têm, claro, felizes, coitadinhos, eles têm todo o direito a isso, porque são engraçados. É muito bonito. São engraçados. Eu acho que aquilo do futuro, acho que possam ter uma vida um pouco vida desafogada. feliz. É feliz. Teve alguma vez alguma cena de pugilato? Nunca, Deus me livre. Ainda Para bem. quê? Gostava de fazer um filme à Itália? Bom, isso, filmes em Itália, eu gostava de fazer em Itália ou em qualquer parte que não fosse aqui, porque nós aqui até estamos a fazer um filme 10 em 10 anos. E lá Mas faz- na Itália, particularmente, com Sim, aquelas sim, raparigas tá. engraçadas, não lhe seduzia a ideia? Não, bom, não era lá pelas raparigas Era pelo engraçadas, filme em era si. pelo filme em si. O filme em si, porque na Itália ou em outra parte qualquer, porque os Onde haja filmes- uma produção cinematográfica? Sim, de facto cinematográfica. Aqui a nossa produção é muito pequenina, não dá para um artista. Se fixar não nesta dá. arte. Gosta de jogar? Jogar o quê? Jogar jogos? Sim. Não gosto. Só joga na lotaria? Às vezes. Para ver se Sim, calha. é claro, isso tem uma vantagem, ver se pode ver qualquer coisa. Eu Desculpe não percebo esta nada disso. pergunta. De qual destes números gosta mais? O 7, o 13, o 21, o 31 ou o 75? É uma questão de Até simpatia. pareceu o fado. O do Aquele 31. fado do 31. O 13 é engraçado. O 13, eu gosto muito do 13. É, portanto, não tem azar com o 13. Não, nenhum número, coitadinhos, eu não tenho culpa nenhuma de serem assim. 13, 14, 4, 22. Já teve algum desastre grave de automóvel? Não, nunca tive. Grave. Tive uma vez um desastre quando fui para o Porto, uma vez que eu ia para o Porto e que me enganei no caminho. Temos a conversar, eu ia com a minha mulher ao meu lado e chegámos à Águeda e voltámos para a esquerda, que dizia, um 13 dizia Porto. E voltámos com a conversa, voltámos para a esquerda, nós tínhamos que ir em frente. E depois é que reparámos que nos tínhamos dado uma volta muito grande. Fomos ter Aveiro e fomos a subir. Tínhamos um mapa, daquele mapa do Do Automóvel Clube? do Automóvel Clube. Tirámos o mapa e eu ia a subir, ia para Narcozelo, ia já no caminho do Porto, e a minha mulher ia ver o mapa, olha, calcula tudo. Se nós estivéssemos vindo por aqui, e nesta coisa, eu olhar para o mapa, o carro caiu numa berma da estrada. Claro, a minha mulher não esperava, bateu com a cabeça no para-brisa, partiu o para-brisa, feriu a cabeça, partiu um pé, porque ia com os pés traçados e com o choque. E foi Mas pior. felizmente não foi grave. Não foi nada grave, felizmente. E nunca mais tive nada. E já Mas guio, conduz há muito tempo. já há uma quantidade de anos, até já mete a raiva. Diz que é dos atores que tem carta há mais tempo. Talvez, sim, talvez. O Amarante também tinha há muito tempo. O Amarante também tinha já carta há muito tempo. Mas eu tenho já há uns 30 anos. Como é que foi que resolveu ser bombeiro? Isso também é uma coisa curiosa. Calculo você, quando eu era pequeno, quando havia um carro a giros na rua, eu metia-me debaixo da cama com medo. E o fogo não era lá na minha casa. Era só de ouvir Só de ouvir passar passar as bombas, ficava a tremer. E de repente comecei a frequentar a Associação dos Voluntários da Ajuda, tinha lá a rapaziada, íamos para aí assim, e comecei a tomar o gosto para aquilo, a ver sair as bombas, a ver os ferramentas, a ver aquela coisa, entusiasmei-me e pedi autorização à minha mãe, porque ainda não era menor, para ir para os bombeiros. E fui. E depois então já estávamos naquele género assim, parece impossível, há Não há dias que não há fogo. fogo, não arde nada, isto é que são os voluntários, isto é que são os humanitários, hein? O senhor chegou a Desejosos ter- que haja fogos, que é para ir lá. Para fazer qualquer coisa. Olha, que isto é uma O senhor coisa chegou a ter um engraçada. telefone ligado para o seu camarim. Tinha sempre, tinha todos os teatros, eu Era quando eu estava, comandante dos bombeiros voluntário da nessa ajuda, altura. dos bombeiros voluntários da ajuda. Pois. Eu tinha sempre um telefone ligado, tinha sempre as linhas, quando saía de um teatro levava o telefone e punha noutro. Isso Era para poder dar as suas ordens e poder conduzir... Isso era uma coisa tremenda, sabe? Eu, felizmente que eu agora já estou no quadro formado. honorário, porque você sabe o que será um comandante de bombeiros, onde é preciso manter uma certa disciplina, não é verdade? Sim.
e de repente haver de noite, haver um assunto a resolver, de voluntários, e eles irem ao teatro, falar com o comandante, Que está disfarçado. que está de barbas, bigodes postiços e vestidos. Que disciplina é que pode haver? O tipo a fazer e um tipo vestido de cómica. Não, mas não, uma coisa incompatível. Essa disciplina. Bom, felizmente, todos eles me A reconheciam. prova que os voluntários são disciplinados. É prova, são, de facto, são. Porque você vê a situação de um comandante, agora vestido de mulher, por exemplo, vestido de creda, de servir a resolver um problema de bombeiros na Praça da Alegria. Enjoa no mar. Não enjoo. Quer dizer, às vezes tenho nos primeiros dias da viagem, há assim uma tontura de cabeça. Depois adapto-me àquele balanço e não. Gostaria de voltar ao Brasil? Sim, isso é um prazer que nós temos sempre, portugueses que vamos ao Brasil e que temos lá amigos e pessoal. Enfim, o Brasil é muito bonito. O Brasil é uma terra bonita. A natureza foi muito pródiga naquela terra. Foi uma coisa engraçada. E a gente gosta de ir lá ver. E é um país que está constantemente a prosperar. Aquilo de um dia para o outro faz diferença. Eles fazem prédios lá. A última vez que eu estive lá, nós passámos num prédio que todos os dias crescia, porque eles trabalham com turnos de dia e de noite e não param. De forma que aquilo está num crescimento fantástico. Mas tem nos seus projetos uma ida ao Brasil? Agora já não sei. É muito difícil que agora a moeda brasileira está de tal maneira desvalorizada que é impossível. O que é que pensa desta rubrica Perfil de um Artista? Acho muito engraçada e perigosa, porque é sempre perigoso a gente vir para a frente do microfone que lhe fazerem perguntas de improviso. De improviso, porque a gente às vezes sem querer pode Mas já tinha ouvido, antes de vir aqui, várias vezes já tenho ouvido. Eu hoje tenho ouvido todos, quase. A não ser quando às vezes estou a trabalhar e que eu ensino que não ouço, mas eu acho muito engraçado. Quando vai ao cinema e se vê numa fita de propaganda comercial, o que é que pensa? Penso, lá ganha mais uns escudos para a ajuda da casa e da família. Aquilo não tem nada de arte, não tem interesse nenhum. Mais uns dinheirinhos que entrar. Pois, claro. Para os netos. De todos os colegas desaparecidos, qual foi aquele que mais saudades lhe deixou? Eu envolvo a todos num grande abraço de saudade, porque de facto eu nunca tive inimizades com pessoa nenhuma de teatro. Todos os que desaparecem, nós temos aquela saudade e aquela pesar, porque eles desaparecem. E a falta, porque em geral não aparecem os substitutos ideais. É que é o caso. Está zangado comigo por ter submetido a tão longo interrogatório? Não, Deus me livre, pelo contrário. Até estava capaz de pedir para almoçar cá. E eu tenho o melhor gosto. António Silva, muito obrigado por ter decidido a vir até ao nosso microfone. Eu é que tenho que pedir desculpa que isto coloquei. Parece a mim uma sensaboria muito grande que eu temos que pedir desculpa. Eu tenho que pedir desculpa aos ouvintes do éter, os ouvintes do éter. É que precisava uma lata de éter para estar calado e não estar aqui a dizer estas asneiras todas que disse, com certeza. Não diga não vai isso, interessar. Vai ver que vai receber muita correspondência. A agradecer-lhe este momento de boa disposição. As maiores felicidades para si, para a esposa e para os netos. Oxalá consiga realizar a sua ambição. Vamos a ver. Que eles vivam sempre felizes. Oxalá. Vamos a ver, estamos a tratar disso. Estamos a pensar nisso. Obrigado, António. Nada. Muito obrigado, sou eu. Constantemente a sorrir, o ator António Silva entregou ao perfil de um artista algumas recordações palpitantes de interesse. António Silva considera-se totalmente outro quando vive e está no seu palco, o grande e único remédio para todos os seus achaques e más disposições. Ao recordarmos quase todas as suas atuações, encontramos finalmente o segredo da sua agilidade, da sua boa disposição comunicativa, do seu otimismo contagiante. António Silva transfigura-se quando na sua frente se ilumina a ribalta. Só no teatro, apenas pisando as tábuas, encontra António Silva o ambiente ideal para se concretizar o que há em si de benemérito de uma sociedade tão necessitada de rir.